Aí faço as alterações que quero. Beleza. Clico no comando salvar. Repara que ele vai pedir outro nome ou outro local. No mesmo nome, no mesmo local, não consigo salvar. Então, eu posso colocar dois tipos de senha no meu arquivo. A senha de proteção serve para quê? Para que só usuários que conheçam a senha de proteção consigam abrir. E a senha de gravação serve para quê? Para que somente usuários que conheçam a senha de proteção, de gravação, possam modificar o meu trabalho. Agora, posso abrir um arquivo sem a senha de proteção? Não. Posso abrir um arquivo sem a senha de gravação? Sim. Só que eu vou abrir no modo somente leitura. Perfeito? Então, acho que com isso a gente agora deu uma consolidada na questão de salvar. Ok? Podemos avançar? Então, o comando salvar, tranquilão? Salvar e salvar como, essas diferenças, ficou claro? Ficaram claras? Vamos adiante. Agora, gente, nós vamos trabalhar guia por guia. Eu vou abrir guia por guia do nosso Word. E a primeira guia que a gente vai trabalhar é a guia início. Ou para a versão 2010 e 2013, guia página inicial. Para a versão 2007, guia início. E na guia início, o primeiro grupo é o grupo área de transferência. Perfeito? O que temos que entender sobre a área de transferência? Vocês lembram o que era a área de transferência do Windows? Lembram? O que era a área de transferência do Windows? No Windows, quando eu selecionava uns arquivos, ou selecionava uma pasta e pressionava Ctrl C. O que é o Ctrl C? Copiava. Quando copiava, mandava para onde? Para a área de transferência. O que é a área de transferência? Um espaço da memória RAM. Que é usado para transferir informações, dados, arquivos, textos, qualquer tipo de informação pode basicamente ir para a área de transferência. Bom, primeira coisa que a gente vai entender, a área de transferência do Word, do Excel, do PowerPoint é a mesma. Então, esses três programas usam a mesma área de transferência. Então, tudo que a gente vai ver aqui na área de transferência funciona exatamente igual para o Excel e para o PowerPoint. Então, o que acontece? Nós vamos ver com detalhes aqui pelo Word, mas quando chegar lá no PowerPoint e no Excel, eu vou passar meio batido por esse tipo de informação. Certo? A não ser, claro, que vocês me... Paulo, relembra aí para nós, tá? Bom, primeira coisa, estou em detalhes aqui com o grupo área de transferência. Então, tenho aqui, ó. Quais são os comandos que a gente vai encontrar lá? Formatar pincel, copiar, recortar, colar e o colar especial. Certo? Mas antes de já ver os comandos, eu vou clicar aqui no inicializador, ó. E clicando no inicializador da área de transferência, vai abrir este painel aqui, ó, da área de transferência. E o que nós vamos entender com a área de transferência? Tá? Ela funciona, então, com os comandos copiar e colar. Quer dizer, toda vez que eu copio alguma coisa, eu mando para a área de transferência. E depois que está na área de transferência, eu posso colar. Então, o que a gente vai entender? Vamos adiante, olha bem. A área de transferência do Word, do Excel e do PowerPoint, ela é um pouco diferente da área de transferência do Windows. A área de transferência do Windows era assim, ó. Eu selecionava lá uns arquivos, qualquer, selecionava tudo, pressionava Ctrl C. Beleza. Ele pegava e mandava para a área de transferência. Aí, digamos que eu selecionasse depois uma outra pasta qualquer, uma pasta, e pressionasse Ctrl C. O que o Windows faz? O Windows tira esses arquivos da área de transferência e coloca agora a pasta. Então, na área de transferência do Windows, é só um comando copiar de cada vez. A área de transferência do Word, do Excel e PowerPoint, não. É até 20, comporta até 24 comandos copiar. Ou seja, eu posso colocar lá até 24 objetos, digamos assim. Funciona assim, ó. Estou aqui no Word, ó. Vou abrir aqui o painel da área de transferência. Está lá um painel. Agora, eu vou jogar algumas coisas lá na área de transferência. Primeiro, deixa eu deletar esse texto aqui que eu inseri. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Só vou inserir mais alguns elementos aqui, tá? Vou inserir uma imagem, uma figura qualquer. Então, inserir uma figura aqui, uma imagem. Vamos pegar aqui da energia mesmo. Agora, eu vou inserir também uma tabela. Só para a gente ter mais alguns elementos, tá? Depois a gente vai ver como fazer tudo isso. Isso aqui agora é só para... Beleza. E vou diminuir um pouquinho o zoom. Agora, gente, primeira coisa, eu vou selecionar o texto, ó, e vou pressionar Ctrl C. Repara que meu texto
foi lá para a área de transferência. E está lá, ó, ele é o primeiro, está cortando, mas ele é o primeiro de 24 objetos que cabem. Não vou colar ainda, não colei, deixei lá na área de transferência. Agora eu vou selecionar a imagem e vou mandar a imagem também para a área de transferência. Então selecionei a imagem, copiei. Está lá a imagem. Não colei. Estou dizendo, ó, cabe até 24 comandos, copiar. Agora eu vou selecionar a tabela. E vou copiar minha tabela. Copiei. Está lá minha tabela. Agora eu vou lá para uma outra parte do meu trabalho. Estou lá fazendo meu trabalho, estou lá numa outra página qualquer, estou lá fazendo... Aí preciso inserir a imagem. Eu só clico na imagem que está na minha área de transferência. Está lá a minha imagem. Aí estou mais adiante no meu trabalho, preciso inserir a tabela. Não tem problema, clico na tabela que está lá na minha área de transferência. Daí a pouco preciso inserir o texto. Não tem problema, colo o texto que está na minha área de transferência. Então o que é importante entender? Que a área de transferência do Word, do Excel e do PowerPoint cabe até 24 comandos copiar. Certo? Não é cada vez que eu dou o comando, remove o anterior. Não é assim. Lembra que a área de transferência é idêntica para os três. Então aqui eu posso ver, ó, que eu tenho 4 objetos dos 24 que comportam. Ok? Depois você pode ir colando na medida da necessidade. Só basta clicar lá no painel. Tem tudo bem? Bom, com isso, então... Só quero lembrar o seguinte, o que nós falamos sobre a área de transferência? Em inglês, como é que é? Ajuda aí, pessoal. Como é que é em inglês? Clipboard, não é isso? E expliquei para vocês, ó, vou separar aqui, são 2 palavras. O que é o tal do clipboard? Board é uma tabuinha. Uma tábua com clips em cima, ó, um clipe. O que a gente conhece que é uma tábua com clips? É uma prancheta. Tá certo? Então o que acontece? Toda vez que eu colo aquilo que está lá no meu clipboard, na minha área de transferência, não é isso? Toda vez que eu colo aquilo que está lá na minha prancheta. Então por isso o comando colar em qualquer programa tem sempre a prancheta por trás. Eu colo aquilo que vem da área de transferência. Perfeito? Então, por isso que os comandos colar sempre tem o ícone da prancheta. Bom, vamos adiante. Então, olha só, não pode esquecer esses comandos aqui. Ó. Recortar, Ctrl X. Recorto, o que é? É remover o texto, ou o que for, né, o objeto, e enviar para a transferência. Depois do recortar, o comando copiar, Ctrl C. Beleza, envio para a transferência. Ou colo, Ctrl V. Certo? Só que tem um detalhe. Vamos estudar mais 2 outros comandos, que é o colar especial. Até aqui tudo bem. Só que agora vamos entender o comando colar especial. Esse comando colar especial ele é muito importante. E eu vou dar um exemplo. Ó. Olha só. Estou aqui na internet. Ó. Certo? Aí vamos clicar aqui. Ó. Olha que notícia louca isso aqui. Então eu entrei aqui numa notícia qualquer. O homem vai de velório e atira contra o caixão. Maravilha. Deu uns tiros no morto. Matou o morto. Qual é o crime? Como é que você depois vai ser criminalizado por isso, né? Matou quem já está morto? É que nem fazer falta fora do campo. Não tem como punir, né? Vamos lá. Copiei o texto, ó. Copiei. Agora olha só, gente. Vou colar no Word, ó. Certo? Estou aqui no Word, ó, vou fechar a área de transferência, vou colar aqui no Word. Até vou fechar esse arquivo, vou pegar um outro em branco, para vocês entenderem bem direitinho. Ctrl O. Vou colar aqui, vou aumentar e vou colar. Só que se eu simplesmente colar, Ctrl V, vocês vão reparar que ele veio com a formatação, acompanha agora aqui comigo, eu só colei. E como eu só colei, ele veio formatado como estava lá na internet. Ou seja, ele veio com o código HTML junto. Ele veio com os links, ele veio com a mesma... E às vezes a gente não quer trazer isso aí. Às vezes a gente quer trazer só o texto. Então, para isso que serve o comando colar especial, para que eu determine de que maneira que esse texto ou essa imagem vai ser inserida no meu trabalho, no meu documento. Então, repara, ó, que em vez de simplesmente clicar em colar, eu vou lá em colar especial. Ó. E agora eu posso determinar como é que eu quero que esse texto seja inserido. E eu vou inserir ele, ó, texto Unicode, sem formatação.
Quer dizer, vai vir só o texto, todo o código HTML vai ser descartado. Então não vai ter formatação alguma. Confirmo. Dessa vez os links não vieram, veio só o texto. Dou um exemplo clássico. Quando eu pedia lá, dava aula lá no curso técnico, dava aula em faculdade, pedia um trabalho para os alunos. Pessoal, vamos fazer preciso que vocês me entreguem um trabalho sobre internet, digamos. O que os alunos faziam? Visitavam um site da internet, entravam lá, achei o assunto sobre internet. Copiavam o texto e colavam no Word. Só que só copiavam e colavam, aí via com aquela formatação da página. Aí eles entravam em outro site, achavam outro texto bacana, copiavam e colavam. Só que esse outro texto vinha com outra formatação, era outro site e vinha formatado diferente. E me entregavam aquele trabalho todo um carnaval, uma parte formatada de um jeito, outra parte formatada do outro. Por que eles faziam isso? Porque eles não conseguiam, depois de colar com HTML por trás, modificar a formatação. E é difícil modificar, por quê? Porque tem uma linguagem por trás de toda aquela formatação. Perfeito? Então, repara, ó, eu poderia, vamos de novo, ó, no colar especial, eu poderia trazer o texto formatado em HTML, como a gente viu antes, a primeira vez. Poderia trazer só o texto, como eu fiz antes, ou poderia trazer o texto não formatado e, por último, em formato RTF. O RTF vai já trazer alguns recursos da formatação, alguns recursos não serão perdidos. Ó. Agora, repara o seguinte, eu estou então fazendo aqui, vou voltar para a minha apresentação. Eu estou fazendo o colar especial pela caixa de diálogo. Cliquei lá no botão colar especial. Ou usei o atalho de tecla Ctrl Alt V. Mas eu também posso fazer o colar especial clicando lá naquele botãozinho que é exibido quando eu colo alguma coisa. Repara que é exibido um botãozinho aqui. Estou no Word, colo, e aí se é exibido esse botão, e esse botão é o colar especial. Eu posso clicar nele e vão ter aquelas mesmas opções que a gente acabou de ver lá pelo colar especial da nossa guia. Está lá. Ó. E eu quero manter só o texto. Isso é o colar especial. Então, a qualquer momento eu posso colar, mas eu também posso colar de maneira especial. E de maneira especial, dependendo do que eu trago, do objeto que está vindo, bom, aí vão ter opções diferentes. Nem sempre são as mesmas opções. Certo? Então eu tenho o comando colar especial aqui pela caixa de diálogo, ou tenho clicando naquele botãozinho que é mostrado sempre que a gente cola alguma coisa. É a mesma coisa. Ou posso usar o atalho de tecla Ctrl Alt V. Só para lembrar, ó. Sempre que o atalho aparece ao lado do comando, tem que saber. Tá certo, né? Então tem que, ó, já disse para vocês, tem que cuidar os detalhes. São os detalhes que vão aprovar vocês. O sem formatação é que depende do texto, ali não são bem não são todas as opções. Você diz esse Unicode aqui, para o não formatado, é assim, é que esse aqui, ó, o não formatado, o que ele faz? Ele vai mesclar, basicamente ele iria mesclar a formatação, ia pegar o texto do site e mesclar com a formatação do documento. Isso é que ele faria. Como é que eu não formatei, então mas se eu estivesse usando outra fonte, ele já iria usar a fonte que eu estou usando no meu trabalho. Enquanto que esse aqui não, esse aqui vai trazendo aquela fonte padrão do Word, que é a Calibre. Essa é basicamente a diferença. Mas depende do objeto que você está trazendo. Se você observar aqui no meu slide, ó, aqui está meio ruim de ver, não dá para ampliar muito, mas aqui eu estava trazendo uma imagem. Então veja que as opções aqui já são outras. Ó. Era outra, eu estava com uma imagem para colar, especial. Deixa eu abrir a lupa que talvez você enxergue um pouquinho melhor. Aqui, ó. Então repare, como era uma imagem, ó, eu tenho outras opções, eu tinha outras opções de incorporar a imagem. Então depende do que você está trazendo. Está trazendo uma tabela, está trazendo uma imagem, está trazendo um texto. Aí dependendo do objeto que você está incorporando ao trabalho, o comando colar especial apresenta opções diferentes. Mas cai com frequência. O comando colar especial cai com frequência. Ok? Fechar aqui nossa lupa. E vamos adiante. Tranquilo então? O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando primeira guia início, grupo, área de transferência. E agora faltou o último comando desse grupo. Qual? A ferramenta pincel, formatar pincel. O que faz essa ferramenta formatar pincel, cujo atalho é Ctrl Shift C?
Bom, o pincel, ele copia a formatação de uma parte do documento e cola em outra. Então ele copia só a formatação, ele não copia o texto, e sim a formatação. Bom, então reparem aqui reparem nesse exemplo que eu vou dar. Eu vou formatar essa primeira parte aqui do meu trabalho, ó, do meu documento. Eu vou formatar com uma fonte diferente, vou trocar a cor, bem para ficar bem fantasia mesmo, tá? Vou centralizar, vou aumentar a letra. Beleza. Imagine que agora eu quero aplicar essa mesma formatação, só a formatação que está aqui, eu quero aplicar aqui em invasão. Eu teria que me lembrar qual foi a fonte que eu usei, qual foi a cor que eu usei, qual foi o alinhamento, quer dizer, eu teria que dar muitos comandos. Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu posso simplesmente copiar a formatação que está nesse parágrafo e colar nesse. Mas qual a ferramenta que eu uso para isso? A ferramenta do pincel. Como que eu faço isso? Eu coloco o cursor na formatação original, na posição onde está a formatação original, aqui, ó, qualquer posição. Ou seleciona, dá no mesmo. E clica no pincel. Agora que eu cliquei no pincel, o que o Word fez? Copiou só a formatação dessa posição. Trago meu mouse para o documento e repara que agora o mouse ficou em formato de pincel, ó, onde eu posso aplicar a formatação. Determina onde eu quero aplicar. Eu quero aplicar nesse parágrafo aqui. Então, aplico. Então, a ferramenta pincel, ela copia só a formatação. Cai com muita frequência a ferramenta pincel. Caiu agora na prova da polícia, né? Final de semana retrasado. Caiu. Tinha lá três afirmações. Não era nem afirmações. Perguntavam qual era... Descreviam a função e perguntavam qual era a ferramenta usada para aquilo. Certo? Agora, tem um detalhe aqui que às vezes eles pegam na ferramenta pincel. Tem diferença de dar um clique simples e um duplo. O simples serve para quê? Para eu aplicar uma vez a formatação e depois o mouse já volta para a função original, que é de seleção. Mas e o duplo? Bom, o duplo eu vou desfazer a minha ação e agora eu vou dar o duplo. Então, eu coloco o mouse na posição original, onde está a formatação original, e agora eu vou dar o duplo clique. Agora, quando eu dei o duplo clique, repare que eu posso aplicar uma vez, posso aplicar outra vez, e outra, e outra, e outra, indefinidamente. Até quando? Até quando eu cancelar o comando. Então, quando eu dou um clique simples no pincel, eu aplico uma vez a formatação e o mouse volta para a função original. Quando eu dou o duplo, eu posso aplicar, e aplicar, e aplicar, e aplicar, eu posso aplicar N vezes, porque o mouse fica com a ferramenta pincel aderida. Ou seja, permite colar mais de uma vez a formatação. Até quando? Até quando você cancelar o comando. Como? Ou pressionando ESC, Escape, ou clicando de novo no pincel. Eu vou clicar ESC e repara que desativei o pincel. Perfeito? Então tem essa diferencinha aqui dos cliques simples e do duplo. Clique duas vezes no botão pincel se deseja alterar o formato de várias seleções no seu documento. Se é só uma, só dá um clique. Mas se eu quero aplicar várias vezes a mesma formatação, duplo. Para interromper a formatação, pressiona ESC. Beleza? Aí eu pergunto, e quando aparecer esses comandos lá no PowerPoint? E quando aparecer no Excel? Mesma coisa. Então essa parte aqui é idêntica nos três programas. Ok? E cai. Ok? Já vamos confirmar aí se cai ou não. FEPESE, né? Só para vocês não se perderem, ó. Ok? Dei a cola aqui, colou? Então tá. E agora? O atalho de teclado do Word, versão 2010 em português, para utilizar o pincel de formatação do Word é... Qual é o atalho? Letra E, né? Ctrl Shift C. Ok? Esse é para o clique simples. Clique simples. E essa aqui é FGV, ó. Então diz assim, João está iniciando o uso do Word 2010. E assim andou experimentando algumas opções da guia página inicial. Quer dizer, tem que ser os comandos que aparecem na guia página inicial. Para nós aqui, guia inicial. Enquanto trabalhava no documento, mesmo sem conhecer totalmente seus efeitos. Beleza, então ele foi clicando para ver o que acontecia. Num certo ponto, o João notou que ao selecionar um trecho do texto, a formatação fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, etc., foi alterada imediatamente e tornou-se idêntica
aquela do trecho onde o cursor estava localizado antes dessa ação de seleção. Muito provavelmente, antes disso, João havia clicado no ícone. Então, do ícone qual foi? No pincel de formatação. É o pincel de formatação que copia a formatação num ponto e aplica em outro. Perfeito? Posso ir adiante? Bom, agora nós vamos trabalhar os comandos da guia fonte. E esses comandos caem com muita frequência. Ah, para uma guia fonte, da guia não, do grupo fonte, né? Ah, não acredito que você vai... Esses comandos eu domino. Esses vocês dominam, né? Que é nada, até aqui tem pegadinha. Até aqui tem... Gente, tem como transformar um assunto fácil, tem como a organizadora, ela deixar vocês em dúvida. Porque pior, eu acho que não saber é a dúvida, né? Não sabe, não sabe, joga nas mãos de Deus. Agora a dúvida, poxa, eu sei, mas será que eu sei? Fico ali, sei, mas não sei. Então vou dar um exemplo clássico, ó. Vou desfazer essas minhas ações, tá? Só vou dar um exemplo aqui, ó. Vou digitar assim, vou ampliar bem para vocês poderem enxergar. Essa questão que eu vou mostrar aqui caiu na Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 2010, se não me engano, 2010, 2012. E que colocaram assim, ó. Polícia Civil do Estado de São Paulo. Digitaram bem assim, certo? E aqui colocaram assim, a polícia, colocaram em negrito. Civil, colocaram em itálico. O do aqui fizeram o sobrescrito. O Estado colocaram taxado. O D aqui aplicaram itálico. Não, sublinhar. Vamos sublinhar que não colocamos. O São aqui vamos colocar negrito. E o Paulo vamos colocar em itálico. Certo? Agora olha só. Vocês já devem ter aberto muitas vezes essa caixa de diálogo, né? Não abre no formato? O colega ali fez que não. Acredito que sim, que essa caixa de diálogo seja uma das mais conhecidas dos usuários dentro do aplicativo, que é a formatação da fonte. Certo? Então acredito que vocês já usaram essa caixa de diálogo N vezes. Vou por esse caminho. Agora olha só. A pergunta era assim, ó. Quais dessas palavras foi usado efeito de fonte? Em quais dessas palavras foi aplicado efeito de fonte? Saberiam me dizer? Polícia, que está em negrito, é efeito? Não. Civil, está em itálico, é efeito? Não. Do, que está em sobrescrito, é efeito? É. Estado, que está taxado, é efeito? É. D, que está sublinhado, é efeito? Não. São, que está em negrito, é efeito? Não. Paulo, que está em itálico? Não. Olha bem. Disse para vocês que essa caixa de diálogo é uma caixa de diálogo que eu acredito que seja bem conhecido. O que é efeito? É isso que é pedido. Olha, uma coisa é fonte, outra coisa é estilo, outra coisa é tamanho, outra coisa é cor, outra coisa... O que é efeito? E efeito que eu apliquei ali é o taxado e o sobrescrito. Tem que conhecer, gente. Olha, vocês usam essa caixa de diálogo muitas vezes. Eu acredito que vocês usem essa caixa de diálogo, abram ela N vezes. E aí o que acontece? Cai lá, o que é efeito? Matou os caras, né? Uma questãozinha simples. Aí, poxa vida, você se prepara, mas, pô, não me dava conta lá que eu estava com a ferramenta na mão e não observava. Bom, então vamos lá. Ó, por isso que eu disse, até aqui pode... Então, primeira coisa, tá? Esses comandos que aparecem no grupo fonte nada mais são do que atalhos para a caixa de diálogo, que a gente acabou de ver. Como é que eu faço para abrir a caixa de diálogo? Clicando no inicializador. E o atalho de tecla, não vão esquecer, não pode, né? Ctrl D. E então, lá dentro da nossa caixa de diálogo, nós vamos encontrar a fonte, vamos encontrar o estilo da fonte, o tamanho da fonte, depois a cor, né? O estilo sublinhado e os efeitos. Cuida para ver o que é efeito, certo? Bom, primeira coisa, posso mudar a fonte e o tamanho da fonte, certo? Lembrar que esse tamanho é medido em pixels. 10 pixels, 11 pixels, 12 pixels, isso já foi pedido em prova. Qual é a unidade de medida? Em pixel, pontos. De onde que vem essas fontes? Sabe de onde vem, né? Por que tem tanta fonte no computador? Vem lá do Windows, é no Windows que a gente instala lá no painel de controle.
E a gente pode instalar N fontes. Você pode entrar na internet e baixar vários formatos de letras diferentes. Depois, toda vez que eu clico nesse botão aqui, eu aumento o tamanho da fonte. Mas eu aumento nesses tamanhos pré-definidos, não é de ponto em ponto. Não é do 11 para o 12, do 12 para o 13, do 13 para o 14, do 14 para o 15. Não. Repara, ó, que cada clique que eu der naquele botão aumenta nesses tamanhos pré-definidos aqui, que não é de ponto em ponto. Perfeito? Então chega um ponto lá que ele muda do 28 já para o 36. O atalho de tecla, Ctrl maior que. E eu posso, clicando nesse botão, reduzir a fonte também nos tamanhos pré-definidos. Atalho de tecla, Ctrl menor que. Então, beleza. Mudo a fonte, tamanho da fonte, né? E aqui também esse botão aumenta a fonte e esse diminui. Já o botão da borracha, o comando limpar formatação, o que faz? Limpa só a formatação do texto, mantém o texto. Mas limpa toda a formatação que vocês aplicaram. Aplicou negrito, itálico, sublinhou, trocou a cor, quer apagar tudo isso. Manter só o texto, usa a ferramenta limpar formatação. Depois, nós teremos os comandos para colocar em negrito, Ctrl N, aqui eu coloquei o exemplo, né, que ficou negrito. O itálico, que é o Ctrl I, e o sublinhado, que é o Ctrl S. E mais adiante eu tenho o comando taxado. O taxado é colocar essa linha em cima. Para que serve colocar uma linha em cima? Bom, é bem comum em artigos da Constituição, que já caíram em desuso e tal, vir em taxado. Também tem o taxado duplo, que é colocar duas linhas, que aqui eu não tenho o atalho. Depois nós temos os comandos para sobrescrito. Opa! Ah não, que eu tenho depois a gente vai fazer esse exercício. Eu tenho o comando para subscrito. O que é o subscrito? O subscrito é escrever abaixo da linha. Então nós temos aqui a linha, vou dar o velho exemplo do hidrogênio. Vocês lembram da tabela periódica? Eu só lembro do primeiro elemento, o hidrogênio. E o hidrogênio é número atômico 1, número de massa 1. Esse é o subscrito. E esse é o sobrescrito. A linha está aqui, ó. Então eu posso posicionar onde eu quero o sub e o sobrescrito. Então eu quero fazer o professor, aquele ozinho número, aquele é o sobrescrito. Subscrito, Ctrl igual. E o sobre, Ctrl mais. Depois nós podemos alterar para maiúsculas e minúsculas. Super importante esse comando que é com muita frequência. Então o que eu posso? Clicando naquele botãozinho vai abrir estas opções e eu tenho 5 opções. Qual é a primeira opção? Deixar só a primeira letra da frase em maiúscula. Ou passar tudo para minúscula, ou tudo para maiúscula, ou colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. E por último alternar, inverter. O que estava em maiúsculo fica minúsculo e o que está em minúsculo fica maiúsculo. Então são 5 opções se eu clicar no botão maiúsculas e minúsculas. Agora, eu também posso usar o atalho de tecla Shift F3. Só que pelo atalho de tecla eu não tenho essas mesmas 5 opções. Eu só vou ter 3 opções. Quais são as 3? Passar tudo para maiúsculo, tudo para minúsculo e colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Eu não vou ter a opção de inverter e nem de colocar a primeira letra da sentença. Essas duas opções, pelo atalho de tecla, não existem. Esse atalho que é com alguma frequência. Ok? Então, repare, o que nós estamos estudando agora? O grupo fonte, lá da guia início. E vimos os atalhos que são exibidos no grupo. Perfeito? Agora, olha só. Eu vou voltar aqui ao Word. Certo? E vou formatar o nosso texto aqui. Ó. Opa. Então, selecionei o texto. Maravilha. Coloquei lá, troquei a fonte. Vou evitar muita mudança muito maluca. Vou aumentar a fonte, o tamanho. Mas cada clique que eu der nesse botão eu aumento nos tamanhos pré-definidos. Cada clique nesse botão eu diminuo. A borracha limpa só a formatação. Né? A ferramenta limpar a formatação. Depois, negrito, Ctrl N, Ctrl I itálico e Ctrl S sublinho. Vou limpar de novo a formatação. Depois, taxado, subscrito, sobrescrito, e aqui eu tenho as opções. Primeira maiúscula, vou passar tudo para maiúsculo. Mas eu também poderia usar o atalho de tecla Shift F3.
Só que pelo atalho, eu só tenho 3 opções. Ó. Ok? Depois eu posso mudar a cor da fonte, a cor do texto. Eu vou usar essa aqui. E também, vou desfazer a minha ação, vou limpar. E também posso aplicar o comando realçar. O que é o comando realçar? É que nem passar o marca-texto. Esse comando se chama realçar. E ele tem a mesma função da canetinha que vocês usam, que é o marca-texto. Então, aqui, ó, o texto está realçado. Normalmente são usadas essas cores cítricas, né? Que é aqui fica ruim na projeção. Mas é o amarelo, o cítrico e o verde. Também tem o laranjinha, que eu vejo a colega ali com a caneta marca-texto laranja. Então, esse é o comando realçar. Perfeito? Então, com isso, a gente acabou vendo todos os atalhos que aparecem no grupo. Só que agora eu vou falar de um outro comando que eu não comentei aqui, que é o comando, é um efeito de texto chamado versalete. Olha só, eu vou botar aqui, ó, como está, ó, só a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, certo? E agora eu vou abrir a caixa de diálogo de formatação de fonte, cliquei lá no inicializador, abriu a caixa de diálogo, e eu vou aplicar o comando versalete. Desse comando eu vou falar, pode parecer meio maluquice falar especificamente desse comando, mas eu sempre falo esse comando e deu sorte, ou casualmente, caiu essa questão na prova do HU, um ano e meio atrás aqui no HU aqui da UFSC, né? Prova organizada pela FEPESE. E o que era? Era uma questão até nem era do Word, era uma questão lá do Impress, que é o programa idêntico ao PowerPoint. Tinha assim, ó, tinha um slide. Nesse slide tinha uma fotografia aqui de uma enfermeira pedindo silêncio, a prova era do HU. E aqui embaixo estava escrito assim, ó, favor, fazer silêncio. E perguntava qual era o efeito de texto que tinha sido aplicado nessa fonte. Qual era o efeito. E o que dava para observar no texto que estava escrito? Que todas as letras estavam em maiúsculas, só que as primeiras letras das palavras estavam destacadas, estavam em maiúsculo um pouquinho maior. Esse é o efeito versalete. Repara o seguinte, ó. Vou desmarcar aqui, ó. Está no momento só a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Quando eu aplico o versalete, repara que tudo vai passar para maiúsculo. Só que as que já estão em maiúsculas vão ficar um pouquinho maiores, vai ter um destaque ali, ó. Ficou tudo em maiúsculo, só que as que já estavam em maiúsculas estão um pouquinho maior. Eu vou confirmar e a gente vai poder enxergar melhor ali, ó. Ficou todo em maiúsculo, só que as primeiras letras que já estavam em maiúsculas, dá para ver que elas estão um pouquinho maior. Esse é o efeito versalete. Por incrível que pareça, isso já caiu numa prova da UFSC, tá? Na prova do HU. Então, com isso, a gente viu os principais comandos da nossa caixa de diálogo de formatação de fonte. Ok? Bom, a gente passou um exercício aqui, ó. Passei um exercício aqui nos slides, ó. FEPESE. Outra caindo no colo. Essa aí está caindo no colo. Só botei questão fácil aqui para... Barbadinha, né? Essa aqui fácil demais. Lembra que esse aqui é justamente aquela questão que todos vão pular, né? O que a organizadora faz? Ah, para não zerar, vamos botar lá uns 20% de questão barbada. Essa é aquela barbadinha. A tecla de atalho do teclado do Microsoft Word 2010 em português, para mudar o estilo da fonte para itálico e para negrito. Veja que eles falam bem, ó, estilo, negrito e itálico é estilo, não é efeito. Estilo da fonte para itálico e negrito, respectivamente. Bom, para itálico, Ctrl I, e negrito, Ctrl N. Ok? Podemos ir adiante? Essa estava facilzinha, né? Como é que está o nosso horário? Ainda temos mais um minutinho? Então vamos lá. Agora, gente, nós vamos avançar aqui e vamos para o nosso grupo parágrafo. Então agora a gente vai estudar o grupo parágrafo da guia início, ou página inicial para as versões posteriores do Word. O que acontece? Primeira coisa, eu posso clicar no inicializador do parágrafo, esse não tem atalho. Clicando no inicializador do parágrafo, abre-se a caixa de diálogo do parágrafo. Perfeito? Bom, o que acontece? Primeiro comando que a gente vai estudar é esse botãozinho aqui, ó.
Esse botão ele é super importante. É um botão que a gente usa com muita frequência. Então ele é muito comum de ser pedido em prova. Esse botão se chama mostrar tudo. E o atalho de tecla é Ctrl asterisco. Esse é o atalho para esse comando. O que ele faz? Ele mostra marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação oculto. Então, antigamente, a gente dizia assim, ó, que esse botão é o comando mostrar tudo. Veja bem que esse aqui eu vou fazer até é aqui que nós vamos encerrar a primeira parte da aula. E o que ele mostra? O que é esse mostrar tudo? Ele mostra, ou oculta, né? Mostra, ou oculta os caracteres não imprimíveis. Símbolos, caracteres, não imprimíveis. Símbolos que eu vou visualizar, mas não serão impressos. É isso que ele vai exibir. E quais são esses símbolos que serão exibidos na tela e que não serão impressos? Bom, aqui eu estou colocando 3, depois a gente vai falar de mais alguns. Toda vez que aparecer esse símbolo aqui do P invertido assim, ó, esse símbolo nada mais é do que marca de fim de parágrafo. Bom, está ali no quadro. Significa o quê? Que toda vez que o usuário pressiona a tecla Enter, ele encerra o parágrafo e começa um novo. Então, como é que eu encerro o meu parágrafo? Pressionando Enter. E toda vez que eu pressiono Enter, o Word insere esse símbolo. O que esse símbolo identifica? Que ali encerra o parágrafo. É marca de fim de parágrafo. Mas tem outros símbolos que são exibidos. Toda vez que eu pressiono a barra de espaço, é exibido esse pontinho preto. E toda vez que eu clicar em tabulação, é exibida essa seta. Então, repara, ó, vou voltar aqui no Word. Certo? Clico no botão mostrar e ocultar. São exibidos esses caracteres, chamados de caracteres não imprimíveis. Serão só visualizados. Por quê? Vou dar um exemplo prático agora. Vou colar aquele meu texto, ó. Deixa eu dar aqui um colar especial, né? Lembra daquele texto? Vou dar o colar especial aqui, só texto. Olha só. Vou diminuir o zoom. Tá. Vou ocultar esses símbolos. Imagine o seguinte. Quero saber por que está ocorrendo todo esse espaço entre essa última linha e esse aqui. Por que tem esse espaço? Bom, só consigo entender, identificar o porquê do espaço quando eu clico no botão. Clicando no botão eu visualizo esses caracteres e posso ver que entre esse parágrafo e o saiba mais existem 2 parágrafos. Então agora eu posso corrigir, apagar os parágrafos desnecessários. Beleza? Então, esse botão é um botão que a gente clica muito. Na hora que eu estou lendo o trabalho, eu oculto os caracteres. Mas na hora que eu estou fazendo a correção, a edição do trabalho, eu preciso visualizar para poder corrigir. Por exemplo, por que a distância entre NA e PB? Como é que eu enxergo isso? Exibo os caracteres não imprimíveis. Bom, posso ver que o usuário pressionou algumas vezes a barra de espaço e também pressionou a tabulação. Então agora eu posso corrigir. Ok? Bom, então lembra o seguinte, toda vez que eu pressiono Enter, eu crio uma marca de fim de parágrafo, ou seja, eu encerro o parágrafo anterior e começo um novo. Toda vez que eu pressiono a barra de espaço, é exibido aquele pontinho preto, aquela bolinha preta, e toda vez que eu pressiono tabulação, essa seta. Esses símbolos só são exibidos quando eu clico no botão mostrar tudo. O atalho de tecla, Ctrl asterisco. Ó, estou pelo atalho agora. Ok? Então, quando a gente está fazendo trabalho, quando está digitando, não quer enxergar. Mas quando vai fazer a correção, quer enxergar. Então, clica com frequência. Toda hora eu estou clicando naquele botão. Estou lendo, estou corrigindo, estou toda hora clicando. Beleza. Depois, antes de ir adiante, tá? Deixa eu fazer aqui uma coisinha só. Só deixa eu dar um comando aqui, para facilitar nosso entendimento. Vou deixar só a primeira letra de cada sentença. Desculpe. O que deu aqui? Deixa eu colar de novo esse meu texto.
Então deixa eu colar de novo, só para ter um texto aqui para a gente poder trabalhar, tá? Então tá lá meu trabalho. Bom, vou fazer algumas correções aqui. Veja quanto é importante exibir os caracteres, ó. Agora, gente, vamos tentar entender assim, ó. Tá, eu vou exibir os caracteres não imprimíveis, certo? Estou exibindo. Fica mais fácil de entender. Agora eu quero que vocês me identifiquem nesse meu texto o que é um parágrafo, o que é um período e o que é uma linha. Vocês conseguem identificar aqui onde começa um parágrafo, onde termina o parágrafo? Pode me ajudar? Indiquem aqui para mim, onde é que começa o parágrafo, onde é que termina? Estamos mostrando as marcas de fim de parágrafo, gente. Então posso ver que esse parágrafo aqui, ó, começou em polícia e terminou onde? Em Paulo, está lá a marca, ó, encerrei lá o parágrafo. E o parágrafo de baixo começou em 1 e terminou onde? Lá em quarta-feira, segunda-feira, aliás. Está lá a marca do fim do parágrafo. Determinando lá, encerrei o parágrafo. O outro aqui começou em saiba e terminou aqui. E o outro terminou em tiroteio e terminou em caixão, está lá, ó. Então eu identifiquei os parágrafos. Ficou mais fácil de identificar com as marcas de fim de parágrafo. Agora, o que é um período? Uma frase. Ache uma frase aí. Por exemplo, um homem, barará, João Pessoa. Pronto, até aqui é meu primeiro período. Depois, Pessoa, de acordo, é o próximo período. Ponto, está aqui o próximo período. E o que é a linha? A linha é só isso aqui, ó. Então, eu tenho parágrafo, tenho período e tenho a linha. Por que eu estou dizendo isso? Para saber selecionar é importante. Veja bem, ó, se eu der um clique simples com o mouse, em qualquer posição aqui do meu parágrafo, eu posiciono o mouse, posiciono o cursor, ó. Dei um clique simples, aí atirou, ó, só posicionei. Dou duplo, seleciono a palavra. Dou triplo, seleciono todo o parágrafo, ó. Tem que ser meio rápido. Então, clique simples, posiciono o cursor, duplo, seleciono a palavra, triplo o parágrafo. E se eu quero selecionar só o período? Bom, se eu quero selecionar só o período, eu pressiono e mantenho pressionado o Ctrl e clico em qualquer posição do período. Por exemplo, quero selecionar aqui no de acordo até segunda-feira. Pressiono e mantenho pressionado o Ctrl e clico em qualquer posição do período. Já foi questão de prova isso. Se o usuário quiser excluir o período que começa em de acordo e vai até segunda-feira, é suficiente pressionar Ctrl, clicar em qualquer palavra desse período, depois pressionar Delete. Isso já foi questão da prova do CESP. Sabe que provas do CESP te dão uma afirmação e você marca certo ou errado. Perfeito? Então, identificamos os elementos. Paulo, como é que eu faço para selecionar só a linha? Para selecionar só a linha, eu vou colocar o mouse aqui nesse canto esquerdo do Word. Quando eu colocar o mouse nesse canto esquerdo, a gente vai poder reparar que o mouse muda de função. Aqui eu estou com a função de seleção, ó. O mouse está com função de seleção. Mas coloca o mouse lá, ele mudou a função, ficou inclinado. E agora eu posso selecionar linhas, ó. E as linhas não precisam ser adjacentes. Eu posso selecionar uma linha, pressionar Ctrl e selecionar outras linhas que não sejam adjacentes. Perfeito? Que hora nós temos aí? 32? Então agora a gente vai fazer o nosso intervalo. Depois do intervalo a gente volta então com os outros comandos do grupo parágrafo. Por enquanto, muito obrigado.